Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa casa. Vocês encontram aqui aquilo que vocês vieram buscar. Pensamentos positivos, espiritualidade e principalmente o crescer espiritual de cada um. Hoje a gente vai receber na nossa casa a nossa irmã Ana, vem trazer conhecimento, palavras para a gente, que vocês possam ouvir essas palavras e aprender o que ela vem nos trazer essa noite. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem para o reino dos céus. pode mudar a bagunça. Vai bagunça tudo. Não bagunça, não. Cada um reza do jeito que gosta, né? Gente, vou pegar um negocinho lá, viu? Vou colocar aqui e liberar. Oi, direito. Ó, desculpem quem já ouviu a palestra da semana passada, quem já ouviu. Eu fiz semana passada, na quarta-feira, eu fiz lá no Sá Torres, depois eu fui fazer no André Luiz. Porque uma era 6h30 e o outro era às 8h, então eles falaram dá tempo. Então eu saí de um lado correndo, fui pro outro, falei mesmo tema nos dois e agora eu vou finalizar. Porque eu falei que eu quero finalizar esse ano com essa palestra, apesar de ter sido convidada para ir para Tapiratiba, mas eu acho que eu vou falar pro Tadeu, Tadeu, vou ficar pro ano que vem, vou tirar umas férias, né, de palestra. Vai para um lado, vai para o outro, embora, a gente quer dar uma sentadinha. A gente que eu sou, eu não consigo, então eu vou terminar lá em Tapiratiba. Gente, a Gênese. Né? Esse livro aqui, meu, eu comprei ele dia 7, no mês 7 do ano 2000. Essa Gênese. E aí a gente vai lendo, né? 24 anos. Quando a gente vai lendo novamente, todos os livros, parece que nós estamos lendo a primeira vez. E às vezes a gente vai ver ali um parágrafozinho que escapou da outra vez que nós lemos e aí passou desapercebido. E principalmente porque é a última parte. E a última parte, geralmente a gente está cansado do livro todo, a gente já começa a ler com aquela certa, né? Ah, pula uma folha, volta, pula outra, vai ver o final e a gente não dá tanta importância para aquilo. E essa última parte me chamou muita atenção para os nossos dias atuais, que chama-se A Geração Nova, tá? É o último capítulo da Gênesis. E quando ele fala em geração nova, 120 anos que Kardec morreu, esse livro eu comprei ele em 2000, 24 anos passaram. E quando eu leio isso, eu acho que está cabendo exatamente nos momentos atuais em que nós estamos vivendo. Hoje eu cheguei porque nós trabalhamos num grupo espírita, apométrico, eu vou aos sábados, e a gente faz apometria, um trabalho de desenvolvimento apométrico com os clientes. E quando nós terminamos o trabalho, nós paramos para pensar, cada um no outro dia teve um sintoma. Então, teve queda de energia o outro sentiu uma dor nisso, outro sentiu uma dor naquilo. E aí nós vamos fazer um balancete a respeito do trabalho e nós vimos que está ficando muito difícil trabalhar com a espiritualidade, apesar do tempo estar se passando e mais pessoas estar sendo adeptas ao espiritismo, conhecer, mas trabalhar com essas mazelas, com esses sentimentos, com essas emoções que ficam acumuladas durante séculos, milênios em nós, está começando a começar assim, é como se a gente estivesse começando a burilar. O corpo agora está chegando naquela hora que vai ser o nosso ápice, é o nosso vestibular. Nós estamos prestes a fazer a nossa querida e terrível prova que está chegando para nós. Então, ele mexe demais com os nossos centros. Por quê? Porque nós estamos numa época ampla,
aberta, onde a tecnologia nos leva onde a gente quer, a gente assiste palestra em tempo real, palestra, a gente revê palestras, a gente entende conceitos, a gente estuda, a gente pega vários tipos de autores, livros, enfim, nós temos uma infinidade de informação, mas nós não sabemos assimilá-las, porque nós ainda persistimos nos nossos erros. Nós ouvimos, nós pensamos em mudar, mas quando abre a porta e a gente se depara na rua, existe a única coisa no mundo que nós temos que nos preocupar. É conosco. É com a nossa sombra. Cada um aqui sabe exatamente aonde o calo aperta. O sapato aperta o calo, eu falo assim. Todo mundo tem ali o mal inserido dentro de si. Falo por experiência própria. Quando alguma coisa me incomoda, eu fico, nossa senhora, eu quero resolver da forma mais rápida possível, sem pensar, às vezes, nas consequências. Então a gente pensa assim, como que eu vou lidar com o meu erro? E o que é lidar com uma geração? Então Kardec, nos estudos que ele fez, que não eram estudos vagos, ele sempre fez os estudos, nossa, com muita precisão, com muito carinho, com muita inteligência, e ele foi compactuando com essas informações e transferindo para nós. Ele vai falar de uma geração. Então ele fala, a geração nova. Eu vou começar a ler um pouquinho, vou pegar um enredo, vou tentar pôr um pouco para frente para a gente entender isso com calma. Então são as palavras deles que eu vou transferir para vocês. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande imigração se cumprirá entre aqueles que a habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, delas serão excluídos, porque eles traíam de novo a perturbação e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Ou seja, quando sairmos de expiação e prova para a regeneração, muitos de nós não vão acompanhar a regeneração do planeta Terra. Eles irão expiar o seu endurecimento, uns nos mundos inferiores e outros entre as raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente de mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e terão por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Então, se a gente pensar que vai parar um planeta chupão aqui na Terra e vai começar a chupar almas, nós não vamos ver isso. Não vai ser uma coisa fenomenal. E depois, com as próprias palavras de Jesus, ele vai explicar isso. O que vai acontecer com o sentido da regeneração? Então, se nós não estivermos acompanhando o intuito moral do planeta, nós vamos ser convidados a nos retirar do planeta. E nós vamos nos retirar daquela forma mais linda e bonita, sabe? Levanta-te e saia. E não vamos ter alternativa de falar, olha, posso repetir? Não. Porque a hora da repetição é essa. É o que nós temos todos os dias no recomeço. Nós estamos tendo essa oportunidade. E o que é um planeta inferior? Então, vamos supor que nós já sabemos apertar o interruptor da tomada. Mas nós vamos voltar lá na pedra lascada. Por quê? Porque nós vamos ainda para planetas inferiores e atrasados. Então, nós vamos ensinar a bater uma pedra na outra. E nós vamos ter que aceitar a condição na qual vamos ser colocados. A revolta vai ter que sair dos nossos pensamentos, nós vamos ter que vir dignos desse novo recomeço e vamos ter que começar tudo de novo, para a gente poder dar valor nesse momento aqui e agora. E isso vai acontecer. Vai acontecer, e quando eu falo no acontecimento, eu fico pensando assim, o que será uma evolução moral? Porque a gente se pega para falar o que é uma moral. Então, uma moral significa o quê? Bons hábitos, bons costumes, boa proteção no pensamento. Porque enquanto estamos aqui olhando um para o outro, a gente faz-se de bom. Quando a gente deita na cama, o espírito, gente, ele faz assim, ó. Ele escapa com uma rapidez desse corpo nosso, nessa prisão que nos habita. E ele faz coisas absurdas, que se nós parássemos para pensar que alguém poderia ler a nossa mente, isso nos envergonha.
nenhuma. É isso que nós temos que pensar. O que eu estou pensando aqui na minha cama sozinha, deitada ao lado das pessoas que digo que amo, vai me envergonhar ou não na hora que isso for feito ao todo? Porque eu sou exatamente aquilo que habita em mim. Nós não somos, né, o que nós nos mostramos, mas nós somos o que temos dentro de nós. E lógico que nós não vamos enganar ninguém na nossa prova. Ninguém. Eles sabem exatamente quem é a linha. Eles sabem exatamente até onde a linha pode ir ou não. E eles sabem como que cada um de nós nos postamos diante da vida, das divergências da vida. A terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas, ou seja, nascer, viver, envelhecer e morrer. Tudo se passará, pois, exteriormente como de hábito, com esta única diferença, mas esta diferença é capital, que uma parte dos espíritos que nela se encarnaram não se encarnarão nela mais. Em uma criança que nasce em lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, se encarnaria, essa será um espírito mais avançado e levado ao bem. Pois bem, todos nós aqui temos filhos, e nós somos filhos, e assim sucessivamente. Eu estou terminando 2 pós-graduações de neuropsicopedagogia clínica, institucional e psicopedagogia. E a gente não para de estudar, né? Louco, fica só puxando coisa pra cabeça e chega uma hora que a gente acha que vai enlouquecer, a gente faz mais uma coisa. E na neuropsicologia eu estou estudando uma coisa muito importante. Todos os transtornos que estão ocorrendo na nova geração. Gente, não é a geração que eu estou cuidando hoje dos meus pequenos adolescentes de 13, 14 anos. É a nossa geração. É a geração dos nossos pais. Todos nós temos espectros diferentes. Todos nós temos manias. Todos nós temos toques. Todos nós temos algo que nos diferencia. Por isso que somos indivíduos. Essa geração, porém, atual, jovem, eu vou falar dos jovens hoje, que é onde eu lido, dou aula, trabalho, estou com eles na grande maioria das vezes, em clubes, em festas, em escola, são uma geração totalmente diferente em termos de 80% do que foi a minha geração. A minha geração foi viva. Eu gostava de carnaval, eu gostava de sair, eu gostava de folia, eu gostava do cheiro da noite, eu gostava das baladas, eu gostava das coisas. As crianças de hoje, se você convida para ir numa festa, eles falam, nossa, que chato, não vou. Nossa, isso é insuportável, não quero. Nossa, beijar um, beijar outro, o que é isso? É louco. Nossa senhora, olha o tanto de coisa. Porque eles vieram melhores desenvolvidos intelectualmente. E a condição para que eles não mais ficassem presos a essa matéria nossa seria que eles tivessem uma moral íntegra. E é o que eles estão fazendo. E por que esse choque veio junto conosco? Para que nós possamos aprender com eles essa diferença de gerações. Vieram os índigos, nós, os cristais e os diamantes. São as crianças que são catalogadas espiritualmente nessa divisão de seres mais evoluídos que estão aqui e não tão evoluídos que também vão habitar aqui. E esse choque é para mostrar pra gente o quê? As crianças diamantes são crianças extremamente depressivas. São crianças que olham para o pai e para a mãe, tem uma briga, elas entram em depressão. Tem que ir tomar remédio com o psiquiatra com 7 anos. Começam a chegar perto das pessoas, ficam tristes, choram, querem ir para o quarto. Porque elas são pessoas sensitivas e elas olham para o indivíduo e veem o que tem dentro dele. E absorve aquela energia da casa para que aquilo não transpasse além. Então ela absorve essa energia. E como que nós cuidamos dessa criança? Ah, ela é depressiva, ela é doente, ela é esquisita, manda para terapia, manda isso, manda aquilo. Não, ela é dos pais. Qual deveria ser o intuito dos pais? Eu não vou trabalhar 24 horas para arrumar terapia, ecoterapia, massagem, psicóloga, não. Eu vou trabalhar meio período, porque o outro meio período eu vou ficar com essa criança que necessita do meu contato. Eu não vou delegar a outra.
Os sensitivos, os ímpios, são impetuosos, andam de um lado para o outro, têm intuições diretas, são pessoas mais enérgicas, mais agressivas, lidam com qualquer tipo de situação, trabalham em qualquer coisa, fazem qualquer coisa, tranquilo. Os cristais são aquelas crianças voltadas para a música, para o intelecto, são pessoas diferentes, são pessoas que gostam da vida, têm outro olhar, têm outra forma de ver. Essas 3 gerações são as nossas, estão inseridas no nosso dia a dia. E elas estão fazendo parte do quê? Do conjunto. Eu ajudo você como você me ajuda. E nós precisamos entender esses espíritos e não forçá-los a sair do caminho que eles estão e escolheram para si. Nós temos filhos com diferenças enormes. Às vezes uma mãe fala, eu tenho 2 filhos, um é água, outro é vinho. São assim e vão continuar sendo. E os próximos que estão nascendo vão nascer ainda com essa personalidade ainda mais forte. Se vocês, eu não sei o caso de vocês, de crianças autistas, que vocês têm contato com o autista. O autista, ele tem um domínio da mente, uma inteligência, que se eu chego para ele e falar assim, olha, são 7h26, ele vai olhar 7h26. Se eu chegar de novo e repetir são 7h26, ele vai virar a cara pro lado, ele não quer saber se eu vou falar pro outro que não entendeu, porque ele já entendeu, então para ele aquilo é chato. Então ele nunca vai ser uma criança que vai ficar dentro da sala de aula ouvindo a professora repetir tabuada. Ou dando lições maçantes. Não. O que o autista precisa? Ele precisa de comandos. O que é triste eu falar para vocês, mas eles precisam de comandos. Para que esses comandos possam mudar a parte deles. Porque eles não sabem amarrar um sapato, eles não sabem comer de tudo, eles têm seleções, eles são seletivos para comida, para roupas, para lugares, para músicas. E isso muda mais o que? Mexe mais com quem está do lado e está acostumado com a rotina normal de acordar todo dia 6h30, dormir às 10 horas da noite, que eles não. Eles não se preocupam em fazer xixi, tomar banho, em comer, essa necessidade que nós temos do cotidiano. Porque eles vieram de uma geração totalmente desenvolvimento intelectual, onde eles só trabalhavam, criavam e faziam, que essas coisas pequenas que nós fazemos diariamente, que chamamos de rotina, para eles é chato. Então essa é uma geração diferente que nós vamos ter que entender, porque essa é a nova geração que vai habitar depois os nossos planetas diferentes de regeneração, porque são crianças voltadas para o bem. Claro que existem aqueles que estão inseridos nesses mesmos espectros que são provas, que vieram passar por aquilo como provas escolhidas por eles mesmos para passar e sentir essa diferença, como que é estar naquela situação. Trata-se, pois bem, menos de uma geração corpórea do que uma nova geração de espíritos. E nesse sentido, sem dúvida, que o entendia Jesus quando dizia, eu vos digo, em verdade, que essa geração não passará sem que esses fatos tenham se cumprido. Assim, aqueles que esperam ver transformações se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos serão decepcionados. Então não vai ter queda de meteoro, não vai ter explosão nuclear, não vai ter uma 3ª guerra mundial para acabar com o planeta e a gente ser dizimado. Não. Nós vamos ter que passar por esse desenvolvimento calmo que nós temos a vida toda e aprender a lidar com essas diferenças que nós tanto, às vezes, lutamos contra, porque nós queremos tudo ao nosso modo. Eu sou dona da casa. Você tem que respeitar as minhas ordens. Porque nós somos autoritários, nós somos prepotentes. Nós entendemos que nós somos os melhores. Nós nunca perguntamos para o filho, mas o que você acha? E seguimos aquilo. A gente fala muitas vezes para trocar uma conversa, mas nós só vamos dar chance a ele, depois que ele estiver formado, para a vida dele feita basicamente semelhante a nós. Porque nós nos achamos senhores de si. E nós achamos que nós vamos dar o exemplo, sendo que muitas vezes nós temos que aprender com eles. A época atual é de transição. Os elementos das 2 gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada de outra. E que cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. Então as gerações, elas não vão mudar. Eu não vou entrar numa outra geração, mas a gente vai se encontrar com essas gerações. A gente tem aquela troca benéfica de gerações e a gente vai continuar a nossa evolução.
As duas gerações que se sucedem têm ideias e vistas inteiramente opostas. Isso ele está falando do bem e do mal. A natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Então é aquela hora da separação do joio e do trigo. Não tem o que fazer. Cada um vai saber exatamente o que a sua geração se fez e o que nós fizemos conosco. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unida ao sentimento inato do bem e das crenças espirituais, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta por exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e adeptos a secundar o movimento regenerador. Quando a gente fala em moral, eu fico pensando assim, o que seria ser moralmente melhorado, moralmente? Ah, não deveria beber? Ah, eu não deveria transar? Ah, eu não deveria sair e conversar com as pessoas na rua? Ah, eu não deveria usar roupa no lugar? Ah, eu não deveria mascar chiclete? Eu não deveria fazer tatuagem? Porque a gente pensa no sentido de moral numa visão muito curta dentro da Terra. Todas essas visões que eu falei aqui são instintivas do ser humano. É o que nós temos de mais primitivo dentro de nós. Quando nós falamos de elevação moral, nós temos que entender que nós estamos no raso, que ainda nós temos muitos degraus ainda para subir. Mas o que é importante nisso? É não fazer ao outro aquilo que não queremos para nós. É simples. É o Evangelho. Amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem outra coisa da moral que a gente faça. Então, se eu for cortar o braço de um, eu tenho que pensar, e se fosse o meu? Se eu vou apunhalar alguém pelas costas, eu vou pensar, e se fosse comigo? É isso que é a questão moral. Essa é a nossa íntima. O restante é instintivo, é primitivo. Vem com a gente, desde o mineral, do vegetal, para chegar no nominal, porque é uma lei da sobrevivência. Nós temos que fazer isso, está incutido ainda, desde a nossa chegada nesse planeta. Se nós viemos de outros, ou desde o nosso surgimento aqui desse planeta. Então isso ainda vai, a gente vai levar um bom tempo para a gente ir tirando essas vicissitudes que a gente fala de instinto. Porque qual que é o instinto da mãe com o animal quando vem um predador pegar? Ela vai defender. Então ela vai matar o outro. Mas nós já não estamos mais no animal. Quando a gente pede clemência a Deus, uma mãe do presidiário não vai pedir uma clemência para o filho dela? Como que nós somos? E mesmo que a gente pensa em vibrações diferentes, que existe punição pelo mal, porque existe mesmo, mas qual que é o maior mal que habita em mim? Todos nós temos que entender isso. Qual que é o meu momento de explosão? Por que eu explodo? O que acontece? Se naquele momento da sua explosão, sua energia pudesse sair do seu peito, ela mataria ou ela abençoaria outra pessoa? É só isso que nós temos que pensar sobre a elevação moral. O que o meu pensamento no momento de raiva vai emitir? Que onda que vai sair de dentro de mim quando alguém me contrariar? Qual que é a onda que vai sair de mim quando uma situação não estiver a meu favor? Como que vai ser a minha colocação ali? Vou ser manso, pacífico? Ou eu vou sair destruindo? Porque nós fazemos isso constantemente. Nós fazemos isso nas nossas explosões. E é isso que nós temos que nos codiciar o momento todo. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus pela sua recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. A propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme. Enfim, o agarramento por tudo que é material, a sensualidade, a cuspidez e a avareza. E como eu falei da mesma coisa, nós vivemos num mundo material, não tem jeito de nós não vivermos a matéria. Então, não é mal nenhum eu ter um carro bom, não é mal nenhum eu ter uma riqueza,
Não é mal nenhum eu prosperar na vida. O que é mal é eu pisar em outras pessoas só porque eu subi um pouquinho. É eu usar o meu dinheiro com mau uso. É eu fazer o mal com aquele poder que eu acho que eu tenho. Porque quando a gente está lá no velório desencarnado, o que a gente leva? E é isso que nós temos que entender. Nós levamos o bem que fazemos. Nós levamos o amor que nós cultivamos dentro de nós. Nós levamos a única coisa que é a beleza da vida. E qual que é a beleza da vida? O que todo ser humano quer? Amor. O que todo ser humano busca? Confiança. Um ombro para encostar. Porque, gente, a gente fala assim, ó, esse mês eu vou trabalhar porque eu vou trocar de carro. Tá bom. Se isso resolvesse a vida, eu não pensava em trocar no carro mais novo no ano seguinte. Eu não tinha aquela ância de estar sempre tendo que buscar. Porque eu teria o quê? Alcançado aquilo que eu tinha. Mas o que as pessoas querem? Querem sempre mais. E elas vão passando em cima de muita coisa e de muita gente. E esse sempre mais, às vezes, muitas vezes, lá na prestação de conta vai falar, você não precisava de nada disso. E agora, como é que você vai se desvencilhar dessa matéria arraigada que você tem? Quanto tempo vai demorar para você se dissipar essa energia encarregada? Preso numa casa, preso num amor, preso numa joia, preso... Porque nós vemos isso na desobsessão. Nós temos isso quando a gente trabalha. As pessoas apegadas à vida. Apegada a filhos, maridos, mulheres, objetos, animais. E deveria ser o contrário. Né? Porque o amor é libertador. O contrário não é amor. São esses vícios dos quais a terra deve ser purgada pelo afastamento daqueles que se recusam se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade, e que os homens de bem sofrerão sempre por seu contato. Quando a terra deles estiver livre, os homens caminharão sem entraves para um futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo, por preço de seus esforços e de sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada nos mundos superiores. E o lema dos mundos superiores é fraternidade. Então, na regeneração, nós não vamos ter todo mundo feliz, não. Mas nós vamos ser mais fraternos. Nós vamos deixar de colocar mais em nós e vamos distribuir mais para ficarmos iguais, como irmãos. Porque aqui é fácil eu falar que eu amo todos aqui que estão comigo na doutrina espírita. Eu não pago conta, eu não ajudo, eu não lavo uma roupa. Eu venho aqui no centro, a luz está acesa. Eu chego aqui, eu falo, eu vou embora. Agora, e se começar? Aninha, você tem que ir lá ajudar a pintar, você tem que ir lá ajudar a lavar, você tem que ir lá ajudar a fazer as coisas. Será que eu vou ter um bom ânimo todos os dias perante isso? E é isso que nós não entendemos. Não é só a parte boa que a gente tem que pegar, mas nós vamos construir coisas boas para que outros possam aproveitar. Entenderam a diferença do bem e do mal e dessa nova geração que vai habitar os planetas de regeneração? Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Ou nós vamos ser missionários, vou falar essa palavra para não falar que nós vamos ser expulsos. Eu vou falar, gente, nossa, eu vou ser missionária num planeta inferior. A minha carteirinha tá lá, reprovada. Mas eu vou achar que eu sou um espírito de luz, né? Que eu vou bater a pedra lá, vai acender o fogo. Eu vou saber fazer comida, eu vou saber fazer algumas coisas, falar, ensinar, alfabeto, porque professora, eu acho que eu vou ensinar eles a falar, né? Mas não vou falar que eu fui expulsa. Né? Eu vou falar, não, eu vim aqui de missão, eu estou aqui intuída por Jesus. Mas, tirando as brincadeiras, é isso que nós temos que pensar. No que nós vamos fazer? E esse prestar de contas é rápido, por quê? Amanhã eu desencarno. E aí foi o que eu fiz no fechamento, lá no centro. Porque eu falei assim, se a gente fechasse os olhos hoje
Nós seríamos motivos de vergonha ou nós seríamos motivos de júbilo para o nosso Pai? Como seriam os nossos pensamentos? Se a gente hoje fechasse os olhos, ele ia falar, nossa, parabéns, você está lutando, você está... Ele ia falar, nossa, cada pensamentinho que você tem, hein, filho? Como que seria? Como que nós estaríamos? Então é isso que nós temos que pensar. Quando vier aquele sentimento, aquele pensamento de devaneio que vai levar a gente à loucura, que a gente está ligado aos vícios, aquelas coisas que vai deixar o corpo naquela ebulição, pensa assim, isso vai passar. Não é o real. Qual que é o real? Qual que é o plausível? É todo dia aquele laborar, trabalhar, pensar, refletir. Porque se fosse para ser fácil, se fosse um prazer, se fosse como um beijo, um abraço, uma roupa nova, um carro novo, gente, nós não estaríamos aqui. Porque todos nós temos isso. E nós somos compulsivos a isso. Nós compramos todos os dias, nós queremos sempre uma novidade que tem, nós estamos sempre fazendo e dentro de nós estamos ficando cada vez mais vazios, cada vez mais solitários, cada vez mais longe do nosso potencial maior, que é servir. Nós não viemos aqui para ser servido. Nós viemos aqui para servir e para resgatar tudo aquilo de mal que nós fizemos, porque nós não somos seres missionários de luz. Os missionários de luz foram poupados? Onde está o Divaldo hoje, gente? Ontem ele foi internado com câncer de... Esse homem sofreu hérnia, dores, usando camisas da Dudalina, porque ele adorava, porque ele precisava ter uma boa aparência, porque ele não precisa ser um miserável. É isso que nós não entendemos. Nós não precisamos ser um pedinte de rua para ser mais um a ser ajudado. Nós podemos ter sim, mas aquele homem tem uma mansão no caminho, onde ele acolhe mulheres, crianças, forma, adota pessoas. O que nós fazemos? Que criança que a gente adotou? Uma criança na vida. Eu adotei um idoso lá para dar um presente no final do ano, mas fora isso, o que mais que nós fazemos? Que pessoa fora do nosso convívio a gente ajuda, a gente encaminha e a gente faz. Então é isso que nós temos que entender. Qual time que nós vamos jogar? E essa é a conclusão que a gente tem que ter na vida. Que a hora que chegar a prova, se a gente for reprovado, a gente volta como missionário. Mas se a gente passar, a gente vai vir de novo trabalhar e continuar nessa vida. Então, fácil? Não vai ser. Se a gente fizer 1000 desobsessões, nós não vamos deixar de ser atacados. Se nós abrirmos o evangelho todo dia e rezar todo dia, o nosso dia não vai ser milagroso no outro dia do jeito que nós queremos. Porque nós recebemos milagres invisíveis o tempo todo. E não nos damos contas disso, porque achamos que aquele pão na mesa foi o meu trabalho. Não. É um milagre divino da materialização que fez com que eu conseguisse aqui. A cama que me acolhe à noite, nossa, eu trabalhei no tempo. Não. Aquilo foram energias plasmadas que nós conseguimos trocar em forma disso. E se a gente trabalhar bem, cada vez mais a gente tem. E outra coisa que a gente fala, caridade, tem que fazer caridade sem ser visto, tem que fazer caridade com o coração. Outra coisa que deixa o espírito ali de mão atada. Ninguém pode ver fazendo caridade, porque o que uma mão faz, a outra não pode saber. Gente, a caridade é para ser praticada. Enquanto as pessoas são endurecidas, elas fazem por obrigação. Na hora que elas percebem que aquilo é o caminho, ela vai fazer com naturalidade. Então, nós temos que ver, sim, às vezes, pessoas sendo caridosas, para a gente ter o exemplo. Nós temos sim que fazer a caridade para ser exemplos para outras pessoas. Então nós temos que entender que na nossa geração nós temos que ser exemplos. Exemplos de bondade, exemplos de servidores bons, exemplos de pessoas que aceitam serem corrigidas, porque nós não somos perfeitos, nós estamos errando. E nós temos que entender que nós temos que trocar experiências. Porque muitas vezes aquele desafeto no nosso lar é o nosso maior desafio. Então é assim que a gente tem que ver com a nova geração. E quem quiser saber o final do curso tem que ler a Gênesis, tá? Eu falei só um pedacinho, vocês vão ter que ler o final para poder entender.
Obrigada, viu, gente? Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. Nossa, lindo. Ai, É tudo português. ah, que bom. Mas Falei pra mim, gente. Tá vendo? Aí. O ser humano tem que ser assim, na verdade. Não, a gente não esquece nada. Você acabou de me dar palestra antes de eu fazer. Vamos agradecer a nossa irmã Aninha pelos ensinamentos que trouxe nessa casa. E nesse momento te pedimos ao Pai, todos nós aqui, cerramos nossos olhos, vamos limpando nossos corações, vigiando nossos pensamentos, para que possamos entrar na sala de paz ou de saúde, com as nossas vibrações elevadas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E para darmos encerramento nesse momento da palestra, vamos fechar com a oração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa salvação espiritual. Que assim seja.